falar daquilo que o Senhor falou comigo, e eu acho tremendo isso. Livro de Salmos, capítulo 91. Eu acho que assim, como até o pastor Valdir falou no domingo, né? Muitas vezes, quando nós temos uma certa tradição familiar, a gente vê a capa da Bíblia só amarela em duas partes, né? Salmo 90 e 91. Só fica ali, né? Daí você olha, a folha fica até grossa, de tanto que fica aberta ali. Daí depois disso, mas quer dizer, só fica aberta, né? O negócio é como aquilo se torna funcional em nossas vidas. Então, livro de Salmos, capítulo 91, todos abriram? Tá vendo? Foi rapidinho dessa vez, tá vendo? Aleluia. Aleluia, viu? Rapidinho. Diz assim a partir do versículo 1. Nessa tradução aqui, tá? Algumas traduções vão estar com algumas palavras diferentes, mas o sentido é o mesmo. Nessa tradução falou assim: o que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor: meu refúgio e meu baluarte, Deus meu, em quem confio. Pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobrir-te-á com as suas penas e sob suas asas estarás seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Não te assustarás no terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que se assola ao meio-dia. Caiam 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Pois disseste: o Senhor é o meu refúgio. Fizeste do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te sucederá, praga alguma ou praga nenhuma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordens ao teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o leãozinho e a serpente. Porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei. Poloei a salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele. Livrá-lo-ei e o glorificarei. Saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Amém? Glória a Deus. Quem tem pé já pode sentar, por favor. Aleluia. Quando nós estávamos louvando, até mesmo um pouco antes do pastor Laércio chegar e falar sobre o Salmo 134, eu não sei se todos compreendem isso. A expressão de uma adoração, ela chama a presença de Deus naquele lugar. E não só a presença de Deus, entenda bem, a expressão, ela chama a adoração aquilo que está sendo adorado. Entendeu? Como assim? Vamos dar um exemplo. Quantos de nós já tivemos a oportunidade de ir para o estádio e torcer por um time nosso? O que é aquilo? O que a gente faz? Todo mundo torce assim, né? Não é? Todo mundo torce assim, não é? Sim? É assim que torce, né? Não. O que você faz? Primeira coisa que você faz, o que você faz? Você levanta a sua voz e faz o quê? Ó! Não é? O que é isso? Você está entendendo? A expressão da adoração vai muito além de simplesmente um canto. Essa expressão, ela traz à existência a glória do Senhor. Ela faz com que essa presença comece a ser estabelecida, mas não só estabelecida, mas reconhecida. Então, independente do nível de adoração, quando ela é ao Senhor, é que nem aquele negócio: eu vou louvar o Senhor. Daí você vai lá e cantar: Senhor, eu me alegrarei. Peraí, você se alegrou com quem e aonde, né? Porque daqui a pouco você dorme e todo mundo dorme junto. Então a expressão é muito além. Por que estou dizendo isso? Porque quando nós lemos aqui o Salmo 91, você pode perceber, tem uns que falam de um modo afirmativo. Essa tradução,
ela fala de uma outra maneira. Ela fala, o que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. Você pode perceber que algumas traduções está, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Então, ela dá uma afirmação diferente dessa. Porque essa daqui, o que ele está falando? Ele está falando assim, quando você habita e descansa, algo acontece, algo grandioso acontece. E daí você fala assim, nossa, mas como assim? A expressão, ela faz com que você entenda o que é o esconderijo e o que é o descanso. Por quê? Você pode perceber, quando você tem um ato de adoração, o que você está fazendo? Você está preocupado com o que está em sua volta? Você está preocupado se alguém vai falar alguma coisa? Você está pensando aquilo que você faz, alguém vai falar alguma coisa? Não! Você simplesmente adora e não chora, se expressa, se derrama e ponto final. Você não está preocupado com nada. Então, o que você faz no momento desse? Você permite estar em um lugar. Você permite se esconder naquele lugar. Você permite fazer com que isso seja. Mas o que nós temos que ter em evidência para nós é em que lugar nós estamos escondidos. Em que lugar nós temos permitido habitar, ou quem nós temos permitido habitar. Porque é fácil a gente chegar e falar, eu vou ler um versículo. Eu vou cantar. Não, eu vou adorar a Deus, Aí que está, realmente nós estamos levando este nível de entendimento ao Senhor a ponto de haver uma entrega total? Ou simplesmente uma certa, aspas, modo de apresentação? A gente ativa, modo de apresentação, vai lá, aperta. Para quê? Para agradar, para falar, para dizer, para bater o cartão, Só fazer, estou presente. Não, o que está falando aqui vai muito além, e é isso que o Espírito Santo de Deus quer falar conosco. Introduzir dessa maneira, só para a gente poder entender o que o Senhor quer falar conosco essa noite. Por quê? O Senhor, ele tem algo muito profundo, e não só é profundo, é algo que tem muito a ver com aquilo que a irmã Galina, ela acabou de testemunhar aqui. Quando nós temos o entendimento de quem nós somos, e nós começamos a pegar todas as ferramentas que Deus colocou nas nossas mãos e começar a colocar elas em prática, o sobrenatural de Deus, ele se manifesta. E não somente o sobrenatural, as coisas começam a ser transformadas em nossa vida num nível que muitas vezes nós nem entendemos, mas a hora que nós colocamos em prática, nós começamos a viver. Como assim? Quando nós lemos o Salmo 91, o que ele chega e ele fala? Ele fala assim, e eu não vou nem ler o início, eu vou chegar e vou ler o versículo 9. Ele fala assim, o Senhor é o meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada. É isso. Quando nós começamos a ter este entendimento, que hoje, esta habitação pertence ao Senhor, que é Ele quem faz morada, e é Ele quem submete as nossas vontades à vontade dEle, aí nós começamos a entender que nós somos seres espirituais, e diante disso, como seres espirituais, nós temos ferramentas espirituais que nós podemos usar todos os dias, todos os momentos, para poder fazer com que a vontade dEle seja estabelecida. Você pode perceber, quando você acorda, muitas vezes você acorda de um jeito, se você acorda antes das 6 horas da tarde, você ainda percebe um negócio ainda um pouco mais radical. Como assim? Se você acorda antes das 6 da manhã, você acorda de um jeito. Passou das 6 da manhã até meio-dia, parece que muda, é outro jeito. Passou depois do meio-dia, é outro. Depois das 6 horas da tarde, é outro. Por quê? Porque nós temos que entender que é o seguinte, existem períodos que nós estamos passando, ou melhor, está sendo travada uma guerra espiritual muito grande. E se nós não entendermos este nível de guerra, como usar estas ferramentas que o Senhor colocou em nossas mãos? Por que estou dizendo isso? Olha bem o que diz isso daqui. O que ele fala sobre o laço do passarinheiro e a peste perniciosa?
Quando ele chega e ele fala, ele começa a nos dar dicas de todas as coisas que começam a interferir na nossa mente. Sabe aquele negócio de você é o melhor naquilo que você faz, mas com a sua mente cheia você não consegue produzir nada? É bem assim, não é? Por que isso acontece? Porque na verdade nós ficamos presos em um lugar aonde nós não conseguimos nos desvincular. Mas quando nós entendemos quem nós somos no Senhor, aí nós começamos a entender, opa, peraí, se nenhum laço pode vir e nenhuma peste pode chegar, peraí, por que eu estou me preocupando? Por que eu estou me embaraçando com as coisas desta terra? Por que eu estou tentando fazer as coisas e parece que o negócio não vai? Por que eu me esforço, sei como fazer, sei o que fazer, sei tudo o que fazer, mas parece que não vai? Exatamente por causa disso. Porque aonde estão as nossas forças? Nós estamos colocando as nossas forças naquilo que não produz. Nós estamos colocando as nossas forças naquilo que não dá resultado. Nós estamos colocando as nossas forças, vou entrar lá no início, tá? Na expressão de adoração aonde não tem que ser adorado. Sabe aquele negócio? Estamos dando muita importância àquilo que não tem que ser importante. Mas a hora que nós voltamos a importância para quem é devida, nós começamos a olhar e falar, nossa, mas peraí, eu não tinha visto isso com estes olhos. A visão ela começa a ser transformada. O modo de agir começa a ser outro. A nossa mente, ela começa a entender que não é necessariamente mais desta maneira. Então a gente começa a olhar a palavra e fala assim, opa, peraí, Jesus me ensinou isso. É verdade. Deus ensinou isso lá atrás para o povo. O povo lá totalmente cheio das coisas do Egito. Deus pegou, livrou eles, deixou eles livres. Mas quantos queriam viver a liberdade de Deus? Em vez de ficar preocupados em carregar todo o jugo do Egito. Bem poucos. E foi aonde eles tiveram que passar 40 anos sendo tratados. Por quê? Porque não quiseram enxergar o óbvio. Não quiseram enxergar a liberdade. Mas quando nós enxergamos a liberdade, começa a acontecer o quê? Da mesma maneira que aconteceu quando Josué assumiu esse povo. Josué assumiu esse povo e eles já estavam numa terra, e essa terra era Canaã. Então, a partir daquele momento, ele assumiu a responsabilidade de fazer tudo o que Deus mandou, mas não do modo que Moisés tinha feito, mas agora do modo que Deus começou a estabelecer sobre a vida deles. Porque se vocês lembram bem, quando Moisés, ele estava como líder, e Josué teve que enfrentar um exército, Arão e Hur estavam ao lado de Moisés, levantaram a mão de Moisés, mas quem estava no campo de batalha era Josué. Então ele entendia bem o que era para ser feito. Ele sabia o que era para ser feito, mas ele também tinha que ter a direção ali do seu líder para fazer. Mas hoje, Josué não é simplesmente um guerreiro, ele é um guerreiro, mas agora ele também é o líder. Ele não só tem que ouvir a voz de Deus, mas ele também tem que começar a executar e fazer aquilo acontecer. Então já mudou agora o conceito. Então ele não pode mais ficar preso àquele conceito de eu tenho que esperar agora uma ordem. Deus já deu a ordem. Então ele pega, ele passa essa ordem para os líderes, ele passa essa ordem para o povo, e ele vai junto para poder fazer aquilo acontecer. Então já mudou. Se ele tivesse ficado preso naquele conceito de ficar esperando, né? O que ia acontecer? Ia todo mundo minguar na terra prometida. Todo mundo ia ficar parado, não ia ter conquista na terra prometida. Então, quando nós colocamos o Senhor em nossas vidas e começamos a enxergar Ele nesta essência, quando nós começamos a observar isso, primeiro, Ele começa a tirar este conceito de tem que ser dessa maneira para, olhe, existem novos horizontes que o Senhor traçou, novas portas que foram abertas, e existem oportunidades que você tem que entrar, porque fui eu que te coloquei neste lugar.
E aí você começa a entrar naquilo, mas de qualquer maneira não, você começa a se atentar para aquilo que o Senhor tem, e você começa a fazer aquilo que Ele te ordenou a fazer. Então não tem mais aquele negócio de, eu sei, é pelas minhas forças, é pelo meu tempo que eu tenho de prática ou de experiência. Não, agora não é mais isso, agora é pela força do Senhor, agora é porque Ele te fez diferente, é porque Ele te moldou da maneira dele, e primeiro desconstruiu tudo isso que estava. Para quê? Para que aconteça o seguinte, tem aí dois paralelos no versículo 5 que fala assim: não te assustarás do terror noturno, nem seta que voe de dia, nem da peste que te propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. O que o Senhor ele está mostrando para nós? O que o Senhor ele quer mostrar através disso? Independente de período, tanto trevas, ou melhor, noite, quanto luz, dia, a guerra, a luta, ela é contínua. Não é só porque, é mais aquele negócio, né? Fui trabalhar de manhã, cheguei à noite, bati o meu cartão, não tem mais luta. Vigia. Porque na verdade é o contrário, a luta não para. O que você saiu de um campo de batalha para um outro campo de batalha, foi só isso. Porque em cada lugar, em cada ambiente, o Senhor tem algo planejado e tem um propósito para as nossas vidas. Que nem se a gente for olhar, nós estamos aqui em várias pessoas e vamos pensar, cada um hoje passou por algo, cada um não só teve um lugar ou um ambiente, você pode ter ido em vários lugares. Quem estuda já tem a casa e a escola, já começou. Quem trabalha é a casa e o trabalho. Quem faz alguma outra coisa, um curso, já aumentou, né? É casa, trabalho e o curso. Então, você pode perceber que sempre haverão lugares, que estes lugares, o ambiente ele é totalmente diferente. Que nem quando eu peguei hoje nós somos chamados para poder fazer uma visita, e até peço oração por essa senhora, Maria Odete Barbosa. Ela está em coma, ela está lá na UTI do Hospital Pleno em Franco da Rocha. A família pediu, nós fomos lá fazer a visita, fomos lá orar, permitiram nós entrarmos para a glória do Senhor lá na UTI para poder estar orando. Entenda, eu estava em casa, tive que ir para esse ambiente, vim para cá para a associação e agora estou no culto. Então, pense bem, lugares, ambientes, pessoas, e o detalhe, você não pode vacilar em nenhum deles, porque o que está em jogo não é e jamais vai ser aquilo que você tem que fazer, mas aquilo que o Senhor ele tem preparado para você nesse lugar que Ele te colocou. Como assim a loucura? Não. Muitas vezes nós temos que quebrar sim algumas coisas, como aconteceu agora. Vocês podem perceber, estava o som, não estava? Estava? O que aconteceu com o som? Daí todo mundo falou, não, é espiritual, né? Aí chegou lá, desligou a tomada. Não, irmãos, não. A gente estava ali conversando, o pastor Laércio foi lá, conhece a pessoa foi lá e abaixou, acabou, é isso. Não é? Porque a gente tem que entender, o que é espiritual se trata espiritual. O que é carnal ou físico, é carnal e físico. Então, essa percepção nós temos que ter. É aquele mesmo negócio. Daí você vai falar assim, Senhor, Deus pega, te dá um dinheiro, te dá condição, e você vai lá, você não tem mistura em casa. Daí você vai orar, né? Dinheiro na mão, a condição, a vontade de comer aquela mistura. Senhor, prepara um anjo para trazer a mistura. Você vai ficar esperando quanto tempo? Muito, né? Por quê? Porque Ele já te deu tudo. Ele só está falando, anda até o lugar e compra. Não é? É muitas vezes isso que a gente tem que começar a perceber. Algumas atitudes são nossas. E estar neste lugar é nosso. Estar, ou melhor, habitar
habitar no esconderijo do Altíssimo e descansar à sombra do Onipotente é atitude nossa. Nós temos que fazer para que haja o respaldo daquilo que o Senhor tem a fazer em nossas vidas. Porque quando nós estamos neste lugar, e nós gostamos de falar que este lugar é o lugar da obediência, é o lugar que Deus tem preparado para nós. Quando nós estamos neste lugar, Ele começa a nos mostrar começa a nos mostrar cada um e cada momento de um ataque, de uma seta, de um dardo ou de uma investida do inimigo. Como assim? Você está tudo bem, de repente parece que vem aquela pessoa, né, enviada por Satanás, né, aquela ali que você fala assim, aleluia, né, assim, glória a Deus, e a pessoa não tinha nem que estar ali naquele lugar. E ela foi lá para poder falar alguma coisa, e aquilo ali parece que, que palavra é essa? Estava tão bem o dia. Então, é isso que a gente tem que estar preparado. Independente de quem for ou da palavra que vier, nenhuma dessas palavras podem, fazer diferença ou gerar qualquer outro tipo de efeito quando nós estamos nele. Porque o que nós temos que saber é, quando o Senhor, Ele nos coloca naquele lugar, Ele vai fazer primeiramente algo. Ele vai falar assim, você tem certeza? Né? Mais ou menos assim, Carlos, é isso mesmo? Então tá bom, vamos ver se é isso, Carlos, né? Vamos ver, vai lá, pega lá o tramunhãozinho, aquele mais endemoniado, vai lá, dá uma cutucada na unha do dedão do pé do Carlos, né? Aquela que está inflamada. Daí ele vai lá, você faz assim, né, Deu, Carlos, né? Tá lá fazendo a medição dele, daqui a pouco ele pega, ele tropeça e bate exatamente naquele lugar. Daí o Carlos, né, como um bom servo de Deus, ele fala assim, aleluia, né, Carlos, glória a Deus, né? A pedra já voou longe, que ele chutou, porque aquela que estava ali, ela chutou e arrancou longe, né? Mas por que acontece isso? Por que isso nós temos que passar, nós temos que viver? Entenda bem, irmãos, nós estamos numa guerra constante, numa batalha constante. E isso é para o nosso crescimento e para o nosso aperfeiçoamento. Porque se nós não passarmos por isso, quando o Senhor vier entregar tudo que Ele tem para entregar para nós, nós não vamos dar o valor devido àquilo que Ele colocou nas nossas mãos. Porque a gente vai chegar e vai olhar e falar assim, não, mas eu sei, né? Muitas vezes é isso, né, que a gente ouve, eu sei. Não, eu já estava sabendo o que ia acontecer. Não, é por causa minha, é a minha capacidade, não é? É tudo que eu tenho, né? É toda a experiência, o conhecimento que eu adquiri. Sim, mas perceba bem, por que você está no lugar onde você está? Se Ele não tivesse te colocado, você estaria onde hoje? Pense sobre isso. Todo o processo que você passou para você estar aqui hoje, todo o processo que você passou para Deus poder estar te colocando e ter te colocado em pé hoje, se não fosse Ele, aonde você estaria? Então, há uma guerra sendo travada, e esta guerra sempre tem as pessoas que estão junto, aliados. Quem são? Estes que estão orando e intercedendo um pelos outros. Por quê? Porque diante desta batalha, nós temos que primeiro compreender aonde nós estamos e compreender quem nós somos nessa batalha. Primeiro, nós somos estes, presta bem atenção, todos, tá? Nós somos estes que estão escondidos no Senhor. Nós somos estes que estamos habitando nesse esconderijo. E quando nós entendemos isso, o diabo ele vai ficar assim, mas, né, chegou aquele dia lá, vamos colocar hoje, né? Chegou hoje, ele vai lá, ele vai procurar. Mas eu tinha certeza que eu tinha visto o Carlos aqui, né? Mas não está ali? E o Carlos está lá, aleluia, né? Está lá trabalhando, ali coloca isso aqui e vai lá. Daí está lá e procura. Mas eu tinha certeza, fui falar, ali, eu vi lá o relatório, ele falou que estaria nesse lugar, mas cadê o Carlos? Por quê?
Porque o Carlos começa a ficar invisível aos olhos, porque aquilo que ele tinha que passar, ele passou e ele superou. Ele já venceu, ele já conquistou. Então aquilo, ainda que ele tente vir de novo, ele não vai conseguir. Por quê? Porque já foi conquistado, já foi dado a vitória. Então ele não vai precisar mais ficar querendo arrumar alguma desculpa ou alguma coisa para fazer de novo. Por quê? Porque ele já venceu. E em Cristo nós temos esta certeza. Nós somos mais que vencedores. Daí você vai falar assim, mas e acontece isso? Não, mas daí tem o outro, né? A outra patente maior. Que daí ele vai falar, eu estou vendo ele ali, ó. Daí o Carlos está lá, né? Bem bom, olhando, mas ele já não vai mais tratar do mesmo jeito. Porque aquilo ali não faz mais efeito. O que ele vai tentar fazer? Se o sol, se de repente está um dia meio nublado, ele vai fazer sair sol só para poder queimar a cuca do Carlos ali. Porque o Carlos está sem protetor, né? Ele vai fazer abrir as nuvens só para poder pegar. E assim, e parece que naquele dia, parece que assim, o sol só fica para nós ali, né? Assim, ó, abre e fica só ali, ó, queimando, torrando, né? Faz assim, ó. Aí você fala, como assim é loucura? Não. Isso tudo para saber aonde nós estamos e aonde nós queremos estar. Quando o Senhor ele nos leva a esse entendimento, Ele nos leva a saber qual é o significado da sua palavra. Ele nos leva a nos movimentar por fé e nos movimentar por uma certeza. Qual certeza? Que nenhuma praga ou nenhuma peste ou nada chegará à tenda ou à casa do justo. É loucura? Não, não é. E quando está falando isso, irmãos, entenda, não são as más notícias, não é a enfermidade. Quando ele está falando isso, não é nada disso. Ele está falando, sabe, quando você faz toda aquela preparação e assim está tudo certo, vamos colocar tudo adequado ali para poder estar fazendo, exemplo, dia 20, né? Aleluia. Então assim, dia 20, tudo preparado para o batismo, para chegar e falar assim, chega assim, e chega exatamente no dia 20, né? Aquele lá, no dia 20, ali assim, aquela pessoa que era para estar, tá bicuda com você, né? Assim, ó. Aí você fala assim, peraí, tem coisa aí, né? Tava bem até o dia 19, no dia 20 tá, opa, peraí. Então assim, quando nós entendemos isso, tudo isso daí é quebrado, não existe. Por quê? Porque o diabo ele vai tentar afrontar de todas as maneiras para poder impedir com que a bênção de Deus seja estabelecida. Mas uma vez a bênção de Deus estabelecida sobre a vida de uma pessoa, até a 10ª geração, aquele lugar se torna abençoado. Então perceba bem, que quando nós estamos ou entendemos quem nós somos nele, mergulhamos nele, automaticamente a bênção dele está sobre nós. E esta bênção ela começa a fazer o quê? Ela começa a se sobressair, mas com princípios, não é? Quais são os princípios? De se manter e de entender que você hoje não depende mais de você. Hoje você depende do Senhor. Hoje você depende dele. Hoje toda a sua adoração está nele. E quando nós percebemos isso? Simples, vou pegar aqui o testemunho da Dona Idalina. Simples. Quando nós vemos este tipo de ação. Como assim é loucura? Não! Estou com dor de cabeça. Ai, essa dor de cabeça não para. Daí você faz assim, né? Normalmente, em nome de Jesus, ninguém tem isso em casa, né? Você olha lá assim, você vai procurando, você vê para medicamento para dor de cabeça. Né? Ninguém tem isso em casa, né? Medicamento para... Agora passa. Né? E daí, mas quando há esse entendimento, o que a gente faz? Dona Italina olhou e foi assim, olhou, né, medicamento, olhou as coisas, olhou assim a idade. Espera aí, Senhor. Entendi. Senhor, no teu nome,
No teu nome, eu não aceito mais essa dor sobre a minha vida. No teu nome, Senhor. Então, em nome de Jesus, dor, vai embora. Quando nós observamos e fazemos e temos esta atitude, nós começamos a, entenda, não estou falando que se tiver que ter tratamento, é outra história, tá? Eu estou falando daquele negócio dos vícios que nós temos de estar ali, né, a gente faz até um lustre de medicamento, né? Eu nem vou falar que parece um lustre de medicamento, o negócio de tanto que fica ali. A gente tem resposta para tudo, né? Até, né? Faz farmácia particular, né? Tá tudo ali. E você sabe até de cor para que é cada um, né? Daí ou se não tem aquele negócio assim, eu vou comer isso, mas antes, né? Agora eu posso comer, não é? Assim, por que isso acontece? Onde está a nossa confiança? E é isso que eu quero entrar nesse ponto agora. Aonde nós temos lançado toda a nossa confiança? Porque falar ou dar testemunho de algo não significa depender totalmente. Porque quando nós lemos a palavra, ou muitas vezes quando nos é ensinada a palavra, ela fala de algo grandioso, ela fala assim, nascer de novo. Daí a gente entende nascer de novo, a gente fica em uma grande euforia, não é? Não, nascer de novo, nascer da água, nascer do Espírito, não, tudo vai ser novo. Na hora de você praticar o novo, você fala assim, é bom pro outro, né? Não é assim? Pro outro é bom nascer de novo. Mas não, é para nós, é nosso. É nosso isso. Quando Jesus ele entra, quando Jesus ele habita, quando Jesus ele está, o novo se manifesta, mas o novo só se manifesta com a nossa permissão. Quando nós permitimos. Então este novo ele tem que estar através da nossa permissão de crer. Ele não fala outra coisa, ele fala que nós temos que crer. Então, não adianta a gente chegar e falar assim, eu vou usar aqui normalmente acontece muito, eu tenho uma voz bonita, então eu vou ser um levita do Senhor. Ótimo, glória a Deus, você vai ser um cantor. Só, mais nada. Como assim? Vai ser um cantor. Porque enquanto não morrer e não nascer de novo, nunca vai ser um adorador. Pode ser um cantor? Pode. Porque dom Deus não tira, né? Dom Deus não tira. Mas quer ser um adorador e quer fazer com que aquela voz exalte e glorifique o nome do Senhor, aí entra um outro processo, nascer de novo. Porque senão vai entrar hoje no costume que nós estamos vendo e nas coisas que estão acontecendo hoje no dia a dia, não é? É só você perceber, muitas pessoas criadas dentro das igrejas, mas com nenhum tipo de presença, vida com Deus, prática do Evangelho e muito menos, presta bem atenção, e muito menos santidade. Por que isso acontece? Porque na verdade, pais, nós muitas vezes somos responsáveis de achar que está tudo bem, achar que não tem problema. Então nós temos que assumir essa responsabilidade. Tem problema, porque começa por nós. Essa responsabilidade é nossa. Isso aqui que nós estamos vendo no Salmo 91, primeiro é para nós. Para depois a gente pegar ali, passar para eles. Fazer com que eles tenham esse entendimento. Fazer com que eles cresçam e permaneçam nisso. Porque não adianta a gente chegar e falar assim, fulano de tal tem um dom. Por muito tempo eu pensei nisso. Perfeito, então, dom não salva. Dom não é referência de presença de Deus. Porque senão imagina quantos jogadores que estão lá, carregam o nome de Jesus, agradece a Jesus, faz tudo, né? Quantos aí estão aí espalhados, mas a hora que você vê a primeira coisa que ele faz é escandalizar o nome de Jesus. E aí, né? Fala da boca para fora e... Mas é só jogador? Não.
muitas pessoas hoje. Por quê? Porque na verdade tem que haver este entendimento. Quando há esse entendimento, é liberado algo sobre as nossas vidas. E quero entrar nesta parte agora. Quando nós entendemos quem nós somos, entendemos quem Jesus é, e entendemos tudo isso, tem uma promessa liberada para nós. Tem algo liberado sobre a nossa vida. Mas para que esse algo chegue em nós e comece a se apoderar das nossas vidas, nós temos que agora assumir totalmente que nós somos dependentes do Senhor. Preste bem atenção e observe tudo isso daqui. Tudo o que nós pedimos para o Senhor, Ele vai nos dar. Você sabia disso? Diante do princípio do arrependimento. Verdade. Porque Deus, Ele não faz troca, entenda, Ele não faz troca, Ele não faz barganha. Não tem esse negócio de, não, que eu vou pegar, exemplo aqui, eu vou oferecer tanto para Deus poder me dar tanto. Então, Deus não faz isso. Se é algo que o Espírito Santo de Deus colocou no seu espírito, no seu coração, para você fazer, é um negócio que Ele falou com você. Mas se você de alguma maneira foi induzido a ponto de barganhar com Ele, não é mais Ele, é você, entendeu? Então, Ele não funciona, o princípio dele não é esse. Então, quando nós estamos falando e quando nós reconhecemos aqui princípio, nós estamos falando abertamente daquilo que é inegociável, aquilo que é inquebrável e aquilo que não pode de maneira alguma sair das nossas vidas. E o que é isso? É exatamente esse entendimento. Quando nós nascemos de novo, quando há este arrependimento, quando nós hoje entendemos quem nós somos em Jesus, o fato da gente abrir a boca, até mesmo sem pedir, Ele já nos dá. É loucura? Não, é princípio. Por quê? Porque Ele sabe qual é a sua necessidade. Ele sabe o que você precisa. E Ele não está nem um pouco preocupado, porque assim, Ele é dono do ouro e da prata. Ele só quer que você entenda. Por que você está ansioso? Por que você está preocupado? Por que você está desesperado diante de uma coisa que Ele falou assim: só coloque na minha mão, creia e deixe com que eu administre tudo que eu tenho colocado nas suas mãos. Foi Ele quem falou, está aqui, deixa Ele assumir o controle que você tem querido dar para Ele, mas quando você se vê na condição, você toma de novo e fala: não, deixa que eu administro, né? Não, deixa que eu faço. O Senhor, Ele está falando para nós hoje, e está falando dessa maneira para nós, porque hoje nós que estamos aqui, quem está assistindo online, é exatamente isso. Está na hora de nós entendermos que é através dEle que Ele nos deu condição, mas Ele agora quer nos ensinar como fazer. Ele quer nos ensinar a depender, Ele quer nos ensinar a fazer com que tudo que está em nossas mãos frutifique e multiplique, para que a glória dEle seja revelada, não aquilo que nós achamos. Entenda bem, se Deus falou para você fazer algo, faça, porque a sua semente, ela tem um nome. Prestem bem atenção, tudo que você fazer ou tudo que você fizer para o Senhor, a sua semente tem um nome. E qual é o nome da sua semente? Não sou eu que vou dizer, é você que sabe qual é a sua necessidade. Muitas vezes a gente olha e fala assim: não, eu preciso, exemplo aqui nós temos algumas pessoas que trabalham com vendas. Eu preciso bater a meta e ter esta venda. Ótimo, então, olha a Deus, o que você precisa fazer para que a glória dele se manifeste naquele lugar? Você reparou que mudou? Não é vender? Não é vender, muda. A venda vai ser algo que Ele vai entregar para que a glória dele se manifeste. Então, é a troca, é um modo de pedir. Que muitas vezes o que a gente pede? Se hoje, e eu já falei isso aqui algumas vezes, se hoje Deus só te desse, não vou falar muito, mas se hoje Ele te entregasse 1 milhão nas suas mãos, resolveria o seu problema?
Alguns vão falar assim, resolveria. Então, quer que eu falo para você? Te daria mais problema. E eu ainda te provo, daqui 6 meses você estaria mais endividado do que você está hoje. Hã? É. Sabe por quê? Se eu olhar 1 milhão, qual é a primeira coisa que você ia fazer? Ah, não ia pagar as dívidas, né? Então, você ia pagar as dívidas. O que mais você ia fazer? Ia passar os dias fora. Passear um pouco, né? Tá, depois. Sei lá, aplicava alguma coisa? Então, aplicar o que? 0,5% ao ano? Não, ia comprar alguma coisa? Então, sabe que o negócio não está em Deus te dar o recurso, mas Deus transformar a sua realidade para que este recurso venha? Porque você sabe que com pouco você vai fazer muito mais do que se você recebesse esse montante? É loucura? Não. Matemática de Deus. Ele pode te dar, mas mediante aquilo que você está propondo hoje, aí dentro do seu coração. Ele pode quitar o que você está precisando quitar? Pode. Ele pode resolver? Pode. Mas será que nós estamos prontos para receber? Ou a nossa cabeça ainda está forjada, ou formada, ou fixa na ideia de reter? Pense bem. Quanto mais retemos, menos ele faz. Já viu aquele negócio das pessoas? A pessoa tem um monte de dinheiro. Nossa, ela poderia fazer tudo isso por nós. Ótimo. Pergunta como aquela pessoa ela é. Infeliz. Anda sozinha. Não tem ninguém perto. Sabe por quê? Porque ela anda com medo. Agora imagina Deus te dando tudo isso e você multiplicando tudo isso que você tem. E aí Deus olha e fala assim, vai lá, pode confiar. Eu dei, foram 5 talentos. Ela multiplicou, mais 5, vai lá, pode dar mais, que o negócio vai multiplicar, vai ficar bom o negócio ali. Vai, dá mais. A matemática de Deus é essa. Mas aquele que segurou e reteve, o que aconteceu? Tira. E foi dado para quem? Para quem? Para quem multiplicou mais. Olha que interessante. Deus está querendo nos ensinar isso. Viver sob a sua influência. Estar debaixo das suas asas. Estar neste esconderijo e a sombra do Onipotente começa a nos dar uma direção daquilo que nós temos que fazer com aquilo que Ele já colocou em nossas mãos. Muitas vezes ficamos tão preocupados. Muitas vezes Ele já nos deu e já tem nos orientado de fazer tantas coisas e nós estamos com medo ainda. Nós estamos apreensivos. Temos conquistado sonhos? Temos. Mas o Senhor Ele está querendo que a gente parta agora para um outro nível de entendimento. Um nível de entendimento de uma entrega real. Um nível de entendimento de agora de você ver a sua história não só mais ser mudada no âmbito espiritual, mas agora no âmbito físico, material. Não você olhar e falar assim, não, agora eu sei, Jesus está aqui e Ele vai fazer, ótimo. Então está na hora de você começar a ver que através das suas mãos o Senhor vai te usar para poder fazer com que pessoas sejam transformadas nessa terra. O Senhor quer começar a te usar, mas de uma maneira agora sobrenatural. Para alguns, Ele vai lá com o dom de cura. Para outros, Ele vai lá com o dom de semear. Para outros, Ele vai com o dom da ajuda, o dom do amor. Então, pense sobre isso e consiga viver isso. O que o Senhor tem preparado para você neste tempo. Se é lá na empresa, o que o Senhor tem para você. Se é dentro da sua casa, o que o Senhor tem para a sua vida. Se é com a sua família, o que o Senhor tem preparado para você. Mas não deixe mais com que isso seja algo limitante para você. Tire, faça hoje uma vez por todas. Arranque essa estrutura antiga e permita com que o novo de Deus se estabeleça.
Permita com que Ele te dê o entendimento do que fazer. Permita com que Ele te mostre como fazer. Ai, mas eu tenho tanta coisa para resolver. Tudo bem, ótimo. Você começou a andar mesmo? Como? Correndo? Não, foi um passo de cada vez. Então não queira resolver um problema de 30, 40 anos em um dia. Dê um passo. A hora que Deus deu um passo, ótimo, Senhor, dei, o que eu faço? Então, você já cresceu mais um pouco. Continua. Gostei disso, né? Ops, vamos lá, outro passo. Então, tá vendo esse passo que você deu? Então, agora vai ser importante, porque você nunca tinha se visto capaz para poder assumir isso. Então, estou te dando isso na sua mão. Vai, próximo passo. Você vai lá e vai. E quando eu digo assumir, eu estou falando até uma palavra profética aqui para vocês. Deus vai começar a fazer isso com alguns aqui. Vai te colocar sob lugares que você vai se achar e falar assim, não, mas eu não sou nem capaz de estar aqui. Deus falou assim, não perguntei nada para você, só vai lá e faz o que eu estou te mandando você fazer, porque eu já te capacitei, por isso que você está aqui. Então você só vai assumir e vai fazer aquilo que eu estou ordenando você fazer, porque está nas suas mãos. Já está em você e já está nas suas mãos isso. Deus só está começando a te orientar, que o seu posicionamento vai começar a te colocar em lugares aonde todos vão olhar e vão falar assim, mas ele, ela, nossa, mas por que assim tão rápido? Então, não é tempo, mas sim aquilo que o Senhor tem a fazer e como Ele se apressa a fazer na sua vida. E eu não estou falando só em âmbito profissional não, tá? O que o Espírito Santo de Deus está falando é em todos os âmbitos. Até mesmo tem algumas pessoas aqui que vão começar a ser tratadas no âmbito emocional. Você passou por alguns processos dentro da sua casa. Você passou por alguns processos dentro da sua família que te deixaram, prestem bem atenção, te deixaram à mercê da imaturidade em algumas áreas da sua vida. E hoje você se vê incapaz de fazer isso. Deus está falando, Ele está te arrancando deste lugar de cativeiro, Ele está te colocando em pé, está te mostrando quem Ele é. Sabe por quê? Porque você é capaz, sim. Foi Deus que te chamou, sim, e foi Ele que te deu autoridade. E para você saber e entender, se você não tivesse essa autoridade, Ele não teria te colocado como mãe. Ele te deu essa autoridade. E Ele te chamou para isso. Então assuma agora de uma vez por todas. Saia dessa zona de conforto. E saia desse negócio de ficar preso. Não presa naquele negócio de falar assim, mas não existe mais. Deus falou, ou você confia, ou você confia. Ou você está, ou você está. Para com esse negócio. Se Deus Ele te chamou, foi Ele que te capacitou para você assumir o seu lugar e aonde Ele tem preparado para você. Então nesta noite, o Senhor, Ele nos chamou para estar neste lugar. Ele nos chamou para nós entendermos que nós somos neste lugar. Quando, na época chamado Saulo, o apóstolo Paulo, ele foi instruído por Gamaliel, ou seja, ele tinha todo o conhecimento da lei. Ele era capacitado por toda legalidade, entenda bem. Legalmente, ele era constituído para fazer o que ele estava fazendo. Ele tinha tudo o que precisava para poder fazer. E ele foi lá e começou a perseguir Jesus e todos que serviam Jesus. Até que em determinado momento, ele teve um encontro com Jesus. E a hora que ele teve um encontro com Jesus, foi quebrado lei, foi quebrado estudo, foi quebrado conhecimento, foi quebrado o tempo que ele tinha, foi quebrado tudo. Sabe para quê? Para ele poder entender quem ele era. E a hora que ele se submeteu a ouvir a voz do Senhor e a receber a oração de um servo dele,
ele viu que tudo aquilo que ele enxergava deixou de existir, ele começou a ter uma visão diferente. Ele viu que tudo que estava dentro foi transformado. Pensa numa coisa, e todos aqui vão concordar, quem tem muito conhecimento, você consegue, com qualquer argumentação, falar alguma coisa com ele? Não, né? É difícil, né? Mas Jesus não precisou de argumentar nada, ele entrou exatamente lá na raiz e fez assim, ó, plum, quebrou tudo. Então tudo aquilo que ele tinha foi quebrado quando Jesus falou: Saulo, Saulo, sou eu, o Jesus que você persegue. E ele ficou ali todo trêmulo, e a hora que orou e foi cheio do Espírito Santo de Deus, ele teve o entendimento de quem ele era. E o Senhor nessa noite, Ele quer fazer a mesma coisa conosco. Como assim? Nós temos aqui alguns jovens, nós temos meia idade, né? Nós temos idade, só a Dona Idalina aqui da terceira indo para a quarta idade aqui, né? Aleluia. O restante tudo meia idade, não é? Não. Tem os jovens e meia idade. Aqueles até que eles ficam como adolescente, não. Jovens, pronto, meu Deus. A gente fala um negócio sério aqui, ela vai dizer, olha isso. Então, diante disso, o Senhor, Ele está pedindo algo para nós. Qual é o nosso posicionamento nele hoje? O que nós queremos a partir de hoje na nossa vida? Entenda uma coisa. Não estou falando de ser religioso, não. Estou falando de viver essas promessas e tudo aquilo que Ele preparou para nós aqui. Eu estou falando de deixar Ele transformar a sua vida por completo. E você parar de depender das coisas dessa terra e começar a depender dEle. Você parar de ficar com conversinha fiada e começar a assumir quem realmente você é hoje. Você parar de olhar e falar, ó céus, ó dia, ó vida, e começar a olhar, né? Fazer igual o leão da montanha, né? Saída pela esquerda, saída pela direita e ó, aleluia, vambora, fujo do laço e deixa Deus fazer. Não é assim? Ó, vamos lá, aqui eu não fico mais não. Desse jeito eu não quero mais nada na minha vida, né? Vambora, vamos fazer. Como assim? Para quê? O Senhor quer mudar histórias hoje. O Senhor quer criar raízes profundas nele. Mas Ele precisa de você. Em Ezequiel 47, ele fala que existe um rio. E este rio, ele vem do trono de Deus. E ele começa a medir. Ele fala que numa primeira medição ele estava dando nos artelhos, na segunda medição dava os joelhos, na terceira medição dava os lombos, e depois ele se viu em águas profundas. Essas águas profundas é o lugar onde se toma e se inunda todos os lugares, e aonde esse rio ele passa, tudo que estava morto começa a ter vida. Tudo que estava em trevas começa a ter luz. Tudo que era infrutífero começa a ser frutífero. Todas as coisas começam a ser transformadas. E é isso que o Senhor Ele quer de nós hoje. Que a gente comece a assumir esse posicionamento de nos lançar neste esconderijo e mergulhar em águas profundas. Parar de desculpas e começar a fazer aquilo que o Senhor Ele te ordenou a fazer. Parar com aquele negócio de não consigo ou não posso, mas começar a fazer. Entenda, Deus não quer tudo de uma vez. Ele quer uma coisa somente. Que você somente faça o que Ele te mandou, mais nada. Não tem aquele negócio de querer aprender a andar de bicicleta e querer já sair empinando, né? Não. Ele quer que você primeiro tenha o equilíbrio. E a hora que você tiver o equilíbrio, você vai para qualquer lugar. O Senhor Ele nos chama hoje para este compromisso.
o Senhor ele nos chama hoje para este comprometimento. Em Jesus, nós temos tudo. Em Jesus, vivendo a vida dele, nós podemos tudo. Mas parte de nós queremos continuar da mesma maneira que estamos, ou queremos começar a viver tudo que ele preparou para nós? Feche os seus olhos, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Santo é teu nome, Senhor. Pai, nós hoje estamos aqui, Senhor, reunidos para que o seu nome seja glorificado e exaltado. Sabemos, Pai, que a sua palavra ela foi ministrada e a sua graça, Senhor, foi revelada. Portanto, Pai, não deixe que nada atrapalhe ou nada faça, Senhor, com que a sua presença seja revelada em nós. Mas antes, dá-nos a condição. O Senhor mostrou aqui, Pai, que existiam pessoas que não só o tratamento, mas não só esta parte do crescimento emocional, mas também, Pai, alguns outros posicionamentos que eles precisam ou necessitam ter. Então, Pai, em nome de Jesus, nesta hora, leva-nos a esse entendimento, Espírito Santo de Deus, que seja quebrado agora toda a barreira, todos os grilhões, algemas, amarras, todas as prisões, tudo aquilo que os seus filhos foram submetidos durante anos, sejam desfeitos agora em nome de Jesus, para que eles se assumam agora como realmente são, porque eles são mais que vencedores em Cristo Jesus. Eles são, Pai, nação santa. Eles são, Pai, sacerdócio, Pai, este sacerdócio real. Eles são, Pai, estes eleitos que foram chamados para poder fazer a diferença. Então, em nome de Jesus, não deixe com que eles mais percam a oportunidade de fazer aquilo que o Senhor os chamou para fazer. Então, diante desta palavra que foi liberada, Pai, que venha o seu reino e que nós possamos mergulhar agora em águas profundas e não permanecer mais no raso, não permanecer mais com os questionamentos, não permanecer mais com as dúvidas, não permanecer mais com as murmurações e muito menos, Pai, com qualquer tipo de incredulidade. Que antes possamos agora mergulhar em águas profundas e depender totalmente de Ti, entregar tudo a Ti, entregar, Senhor, os nossos sentimentos, entregar os nossos pensamentos, entregar as nossas razões, entregar, Senhor querido, toda a nossa vida profissional, emocional, sentimental, conjugal, familiar, entregar tudo diante do Seu altar, para que nada mais seja roubado antes, agora tudo seja reconstruído, restaurado e renovado para a glória do Seu nome, Pai, em nome de Jesus. Que diante, Senhor, da Sua palavra, nós possamos assumir que hoje vivemos não mais nós, mas Cristo vive em nós. E esta vida que nós vivemos pela fé no Filho de Deus. E este que hoje nós vivemos está em nós para poder revelar a cada vez mais, através do Espírito Santo de Deus, a vontade do Pai em nossas vidas. Então, Senhor, em nome de Jesus, que venha o Seu reino e que cada um de nós e que cada um dos Teus filhos receba, Senhor, receba e se veja agora, Senhor, nesse esconderijo. Se veja, Pai, habitando neste lugar e deixando ser habitado pela Sua presença, Senhor, porque somos embaixadores Teus, Senhor, embaixadores de um reino que foi estabelecido e um nome que foi colocado sobre todo nome, e que todos os céus, terra e debaixo da terra se submetem a este nome. Então, em nome de Jesus, que tudo, Senhor, seja para a glória do Seu nome e tudo seja feito conforme o Seu querer. Graças Te damos, Pai. Muito obrigado por essa noite. Assim oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Amém. Recebeu? Amém. Recebeu? Amém. Mesmo? Então o que você vai fazer? A hora que chegar em casa hoje e amanhã? Colocar em prática, né? Tá parecendo pergunta, né? Quando você está na sala de aula, vai fazendo todo mundo, né?
Vai querer responder, já pensou se está errado? Não, é colocar em prática, é só isso. Coloque em prática. Deixe o Senhor te usar. Chega em casa, se você acha que tem alguma coisa que está acontecendo ali, ore e use sua fé. Se quando você for trabalhar amanhã cedo, ou não sei se você vai ainda hoje, mas quando você chegar lá, a hora que você pisar lá, estabeleça o reino de Deus naquele lugar. E fala: Senhor, está aqui, ó. É para a sua glória, Pai. Eu não peço mais nada para mim. É para a sua glória. Usa-me. E você vai falar assim: que negócio é esse? E eu profetizo, você vai começar a ter experiências. E você vai ter um testemunhar dessas experiências. Amém? Em nome de Jesus. Pastor Laércio. Obrigado, irmãos. Que as palmas louvem e exaltem o nome do Senhor. Glórias a Deus. Amém, irmãos? Nós já vamos estar encerrando. Mas antes de fazer a oração final, coloque a mão no seu coração. Tem um refrão que diz um louvor que tem um refrão que diz assim: porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Você pode declarar nessa noite? Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre. Amém. Glórias a Deus. Amém, irmãos? Essa noite, nessa mesma fé, eu gostaria de pedir para vocês nessa noite estenderem as suas mãos e vamos estar orando por este caderno de oração, né? Tem vidas aqui necessitadas, precisando da sua oração nessa noite. Então nessa noite eu quero unir a minha fé juntamente com a sua fé para pedir por essas pessoas na noite de hoje. Porque Deus, Ele é um Deus onipotente, um Deus onipresente, um Deus onisciente. Tem pessoas nessa noite que está escrita neste caderno que está, assim como o pastor Leandro falou, está num leito de hospital, tem pessoas que estão dentro da sua casa, tem pessoas que estão numa depressão profunda, tem pessoas que estão desempregadas, tem pessoas que estão passando por necessidades, tem pessoas que estão, né, com o seu casamento praticamente sendo destruído, e através da sua oração, você pode orar nessa noite com essa mesma fé, assim como já foi falado desde o início do culto, e orar por essas vidas, e eu creio que o Senhor, Ele pode fazer. Nós temos vários testemunhos de pessoas que agradeceram, porque colocaram o nome no caderno de oração, e temos testemunhos que Deus, Ele operou através da sua oração, através da nossa oração. E diz a palavra do Senhor que a oração do justo tem muito em seus efeitos. Então nessa noite, eu te convido a orar por essas vidas na noite de hoje, amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus de poder e Deus de glória, Deus santo, Deus de vitória. Senhor, nessa noite, Pai querido, Pai amado, Deus santo, Deus tremendo, unimos a nossa fé, Senhor, para te pedir, Senhor amado, nesta noite em prol, Senhor, dessas vidas, ó Pai. Deus poderoso, Deus santo, Deus tremendo, tem vidas, meu Pai querido, Pai amado, no leito de hospital, Senhor amado, Deus santo, Deus tremendo, desenganado pela medicina, Senhor amado, Deus santo, Deus tremendo, mas Tu és um Deus que confunde a medicina, Senhor amado, Deus santo, Deus tremendo, Tu és um Deus que dá a última resposta, Senhor amado, Deus santo. Nessa noite te pedimos, ó Pai, entramos em Tua presença, Senhor, te clamamos nessa noite, Senhor amado, Deus santo, Tu és um Deus de milagres, Senhor. Deus maravilhoso, Deus santo, diz a sua palavra que sobre si o Senhor levou as nossas dores e as nossas enfermidades, ó Pai. Te pedimos nessa noite, vai de encontro com essas vidas que precisam de uma cura nessa noite, Senhor. Repreenda todo tipo de enfermidade, Senhor amado, Deus santo, Deus tremendo, que está sobre a vida dessas pessoas nessa noite, meu Pai. Lança por terra em nome de Jesus Cristo, profetizamos a cura nessa noite sobre essas vidas, ó Pai. Vai de encontro, Senhor, com aquela vida que está numa depressão profunda, Senhor amado, Deus santo, Deus tremendo. Ah, Senhor amado, Deus santo, Deus tremendo,
tremendo, os pais, as mães que têm gastado com os medicamentos, ó Pai, têm gastado, meu Deus, com a medicina, Senhor amado Deus Santo, Deus tremendo, mas nessa noite te clamamos, meu Deus poderoso, Deus Santo, tira essa pessoa, Senhor, deste lugar, Senhor, dessa escuridão, Senhor, que o Senhor possa, Senhor amado Deus Santo, Deus tremendo, ir de encontro com essa vida na noite de hoje, Pai. Senhor, muda a história, Senhor, Tu és um Deus que muda a história, Senhor amado Deus Santo, Deus tremendo. Nessa noite te clamamos como igreja, Senhor amado Deus Santo, Deus tremendo. Vai de encontro, Senhor, com esta família nessa noite, Senhor. O inimigo tem tentado destruir esse lar, essa família, meu Pai. Mas em nome de Jesus Cristo, nessa noite, cai por terra todo espírito familiar, Senhor amado Deus Santo, Deus tremendo. Senhor, que haja unidade, que haja amor sobre esses lares, sobre essas famílias na noite de hoje, Senhor amado. Deus poderoso, Deus Santo, Deus tremendo, também te pedimos, meu Pai, vai de encontro com aquelas pessoas que estão precisando de uma porta de emprego. Tu és um Deus que abre portas onde não há porta, Senhor amado Deus Santo, Deus tremendo. Vai de encontro, Senhor, com essas vidas na noite de hoje. Vai de encontro, Pai. Que o Senhor possa mudar essa situação, Senhor amado Deus Santo, Deus tremendo. Vai de encontro com os teus celeiros, ó Pai. Deus poderoso, Deus Santo, Deus tremendo, te pedimos nessa noite, Senhor amado Deus Santo. Vai de encontro, Pai, com aqueles que estão numa causa na justiça, Senhor amado Deus Santo, Deus tremendo. Tu és o advogado fiel, Senhor. Advoga essa causa, Senhor amado Deus Santo, Deus tremendo, Deus de glória. Senhor, nessa noite te pedimos, Senhor amado, vai de encontro, Pai. Vai de encontro com cada necessidade, Senhor. Só o Senhor contempla o que eles estão passando, o que eles estão necessitados na noite de hoje, Pai. Te pedimos como igreja, Senhor, vai mudando a história, Senhor. Muda a história, Senhor amado, que haja testemunhos neste lugar, Senhor. Também nessa noite, nessa mesma fé, apresentamos esses propósitos de oração, Senhor. A sua igreja colocou como se fosse uma carta para ti, meu Deus poderoso, Deus Santo, Deus tremendo. Nessa noite te clamamos, meu Deus, que o Senhor possa responder, meu Pai. Deus poderoso, vai de encontro, Senhor, com cada pedido de oração, Senhor amado, Deus Santo, Deus tremendo. Senhor, também nessa noite apresentamos, ó Pai, os dizimistas, os ofertantes da sua casa, Pai querido, Pai amado, Deus Santo. Que o Senhor possa multiplicar os teus celeiros 30, 60, 100 vezes mais, ó Pai. Abençoa, Senhor amado, Deus Santo, Deus tremendo. Abençoa grandemente aqueles que não puderam ofertar nessa noite, meu Deus amado, Deus Santo, Deus tremendo. Entra com a sua provisão, Senhor amado, Deus Santo. Abra as portas, meu Deus amado, Deus Santo, Deus tremendo. Vai de encontro, Senhor, com a vida financeira do teu povo, Senhor amado, Deus Santo, Deus tremendo, Deus de glória. Abençoa os seus lares, os seus familiares nessa noite, Pai. Senhor, nessa noite te agradecemos por a sua palavra, Senhor. Eu sei que a tua palavra não volta vazia, meu Deus amado, Deus Santo, Deus tremendo, Deus de vitória. Senhor, graças te damos por estarmos seguros debaixo das tuas asas, meu Deus poderoso, Deus Santo, Deus tremendo. O Senhor tem cuidado, o Senhor tem nos livrado, Senhor amado, Deus Santo, Deus tremendo. Nessa noite também te peço, meu Pai, vai de encontro, Senhor, com essas vidas que estão assistindo essa live, Senhor, ou aqueles que também vão assistir, meu Deus poderoso, Deus Santo, Deus tremendo, que o Senhor possa ir de encontro, Senhor, vai de encontro com cada situação, Senhor amado, Deus Santo, Deus tremendo. Só o Senhor contempla a necessidade de cada um. Te pedimos que o Senhor possa ir de encontro, Senhor, porque Tu és um Deus onipotente, um Deus onipresente, um Deus onisciente. O Senhor vai de encontro, Senhor, com cada vida, com cada lar e com cada família na noite de hoje, Senhor. Graças te damos, Pai. Graças te damos por este culto maravilhoso, Senhor amado, Deus Santo, Deus tremendo. Que o Senhor possa levar o seu povo em paz e segurança para o seu lar e para a sua casa, Senhor. Que o Senhor possa dar o sono do justo em tua presença, Senhor amado. Graças te damos essa noite, Pai. É que te pedimos, te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém? Suas mãos essa noite. Que o amor de Deus, a comunhão de Jesus Cristo e a consolação do Espírito Santo de Deus esteja com todos vós juntos, nós dizemos? Amém. Amém. Em paz, no nome de Jesus. Amém.